interrompendo a apresentação. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai dar um apanhado geral do que o professor já explicou para vocês sobre equação do segundo grau. Bom, na equação do segundo grau tem a forma geral, que é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E x é a incógnita, ou seja, x é o valor que a gente quer saber, que a gente quer encontrar, certo? E A, B e C, eles são coeficientes, ou seja, são números que vão aparecer de acordo com determinação de cada questão. Então, A, B e C, eles são números reais com A diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Porque se A for igual a zero, não será uma equação de segundo grau. Então, o que a gente verifica se é uma equação de segundo grau ou não é esse x ao quadrado aqui que vocês estão vendo, certo? E o índice da incógnita na equação representa o seu grau, foi isso que eu falei. Esse x ao quadrado aqui é o que representa se a equação é de segundo grau ou não. Como falei, o a tem que ser diferente de zero e há dois tipos de equação do segundo grau, a completa e a incompleta. Lembrando que para ser equação do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero, certo? Então, existem dois tipos da equação do segundo grau completa. Quando b é diferente de zero e c é diferente de zero. Ou seja, para a equação de segundo grau ser completa, b e c não pode ser zero, entendeu? Por exemplo, aqui, 5x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Vocês percebem que A é igual a 5, B é igual a menos 8 e C 3. Então, é uma equação do segundo grau completa, porque nenhuma dos coeficientes é igual a zero. E aqui, da mesma maneira, ó, o A, aqui tem um 1 invisível, entendeu? Então, A é igual a 1, B igual a 12 e C igual a 20, certo? Então, essa é a equação do segundo grau completa, quando os coeficientes têm valores diferentes de zero. Agora a gente vai ver a equação do segundo grau incompleta. Como eu disse, para ser do segundo grau, A tem que ser diferente de zero. Então, na equação do segundo grau incompleta, pode acontecer de B ser igual a zero e ou C igual a zero. Então, pode acontecer de B e C ser igual a zero, ou B ser igual a zero, ou C igual a zero. Então, neste caso aqui, vamos analisar. Vocês percebem que tem o x ao quadrado, que é o A, né? Então, A é igual a 1. Peraí, vou trocar essa caneta. Então, aqui o A é igual a 1 e o C é igual a menos 81, né? Porque não está acompanhado por x, né? B é acompanhado por x. Como não está acompanhado por x, é C. E aqui, A igual a 5, o B não existe,
então é igual a zero, e C igual a zero. Então essa é a equação do segundo grau incompleta. Aqui temos a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4c sobre 2a. Geralmente, a gente sugere que a pessoa resolve primeiro o delta, né? Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes ac. E aí tem as variações de delta. Delta igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero. E aqui é a equação geral, certo? Mais adiante a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês. Então, pessoal, essa parte agora que eu vou explicar era para mim ter falado com vocês na aula segunda-feira, mas a internet não deixou, né? Essa parte é pequenininha, é só a forma reduzida da equação do segundo grau. Essa forma reduzida é isso daqui, ó, é a forma geral da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando fala forma reduzida, é essa. Reduzida por quê? Porque a gente só tem um termo aqui, ax ao quadrado, outro termo com b, bx, e um termo que vai ser só número. Então, a gente tem um termo que é com x ao quadrado, um termo com x e outro termo que é só valor numérico. Então, existem algumas equações do segundo grau que não estão nessa forma reduzida, que não estão no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, para a gente vai transformar essas equações e deixá-las na forma reduzida. Para isso, a gente vai utilizar artifícios da adição e da multiplicação e deixar ela nessa forma reduzida aqui. Então, se eu tenho 3x ao quadrado menos 6x menos x mais 3 igual a zero. Eu tenho algum outro valor com x ao quadrado aqui que eu possa somar ou subtrair desse valor? Não entendi. Ó, eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado. O 3 está multiplicando com x ao quadrado. Em algum desses outros aqui tem x ao quadrado? Não. Então, eu vou continuar com 3x. Gente, não repara a letra não, viu? Minha letra não é tão feia desse jeito. Então, eu tinha 3x ao quadrado, ficou do mesmo jeito, porque eu não tinha nenhum outro valor para somar ou para diminuir dele. Agora eu tenho aqui, ó, menos 6x e menos x. Isso vai ficar quanto? Menos 5x? No caso, menos 7x. Ó, você deve É isso, 6, original. isso, você deve 6x e deve mais um x. Então, ao todo, você deve 7x. E tem alguma coisa para a gente somar com esse 3 aí? Como a gente não tem nenhum outro valor que esteja sozinho, sem estar acompanhando o x, então o 3 continua sozinho. Então, essa daqui que eu fiz aqui de azul é a forma reduzida dessa equação do segundo grau que foi dada. Reduzida por quê? Não tem mais nada que eu possa juntar com 3x ao quadrado, nada que eu possa juntar com 7x e nada que eu possa juntar com 3. Essa que é a forma reduzida dessa equação. Vocês compreenderam? Sim. Vamos para a segunda, então. Nessa segunda, a gente tem valores que estão antes e que estão depois do sinal de igual, da igualdade. Então, a gente vai deixar tudo à esquerda da igualdade. X ao quadrado mais 4 mais 3x. O menos 2 vai passar para cá positivo, ficar mais 2x ao quadrado, igual a zero. Agora a gente vai somar ou subtrair o que for possível, a gente juntar. Ó, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho mais 2x ao quadrado. Vai ficar quanto?
4x ao quadrado? Quase. Quase isso. Você tem 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Ah, 3. Isso, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Pronto. Agora a gente tem 3x. Tem alguma outra coisa com x aqui para mim somar com ele? Não. Como não tem exatamente. Como não tem, então ele vai continuar sendo só 3x. E mais 4, porque eu não tenho nada aqui para somar com 4, ó. Só tenho 4 sozinho. Igual a zero. Então, essa daqui é a forma reduzida da segunda equação que foi dada nesses exemplos aqui. É só isso. A forma reduzida da segunda equação é só isso. A gente pegar os termos que são semelhantes, ou seja, que são iguais, e a gente vai somar eles ou vai subtrair, dependendo o sinal que tiver. Aqui no primeiro exemplo, a gente tinha menos 6x e menos x, ficou menos 7x. E no segundo exemplo, tinha x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que ficou 3x ao quadrado. Aqui agora, para a gente resolver essa equação, a gente teria que usar a delta Bhaskara e iria encontrar o valor de x' e x duas linhas, ou x1 e x2, que são as raízes dessa equação, a solução. Pode passar, Dina. Bom, aí temos uma questão que a gente propôs para fazer junto com vocês. E a primeira questão pede: identifique as equações que são do segundo grau. Então, eu vou pedir para vocês me falar se é uma equação do segundo grau ou não, cada uma dessas questões, certo? Analisando primeiro essa questão da letra A, 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero, é uma equação do segundo grau? Sim. Certo. Então, é uma equação do segundo grau, né? Queria saber também se vocês podem me dizer se é completa, incompleta. Completa. Completa, exatamente, porque a gente pode analisar que o A é igual a 3, o B é igual a menos 5 e o C igual a 1. Então, essa é uma equação de segundo grau. Na letra B, analisando 10x elevado à quarta menos 3x ao quadrado mais 1 igual a zero, é uma equação de segundo grau? Não? Exatamente, não é, porque o expoente do A, que acompanha o A aqui, não é elevado ao quadrado. Então, não é uma equação do segundo grau. Na letra C, 2x menos 3 igual a zero. Não. Por que não? Porque não tem o x ao quadrado? Exatamente. Essa é a equação quando existe o x elevado ao quadrado, ou seja, quando A é diferente de zero. Se A é igual a zero, não é equação de segundo grau. Na letra D, analisando menos x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. É ou não equação de segundo grau? É. É? Exatamente. Porque a gente analisando, a gente percebe que A é igual a menos 1, B é igual a menos 3 e C igual a 2. Então, A é diferente de zero. Então, é uma equação de segundo grau. Na letra E, 4x ao quadrado menos x igual a zero. É, só que incompleta, né? Ou não? Isso, é uma equação incompleta. Por quê? Porque não tem o C, sei lá. Acho que é. Exatamente, porque o C é igual a zero.
Se não existe o valor de C, então C é igual a zero. Se C é igual a zero, é a equação do segundo grau incompleta. Na letra F, Incompleta? exatamente, é incompleta. Qual o valor que está faltando aí? C igual a zero também. Não. Neste caso é o B. Que o B geralmente vem acompanhado do X, 10. lembra? E o C aqui existe. O C é igual a menos 1. Na letra G, vocês acham que é, não é? Não? Exatamente, não é não. E a letra H? É. Não, a letra H não é. Por quê? Tem um detalhezinho aí. Tem uma pegadinha nessa H. O zero, né? O zero? Não. Exatamente. Vocês lembram que o A, quem acompanha o x ao quadrado não é o A? Então, neste caso aqui, quem está acompanhando o x ao quadrado é o zero. Então, essa equação está dizendo que A é igual a zero. Só que para ser equação de segundo grau, A tem que ser diferente de zero. Então, não é. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Não. Então, pessoal, tô vendo que vocês já estão ficando craque aí na equação do segundo grau. Aqui, nessa questão 2, a gente vai, através dos valores que deu para A, B e C, escrever a equação do segundo grau. Então, se eu tenho A igual a 1, vai ficar como aqui? No caso, eu teria 1 vezes x, 1x. Aí eu não preciso nem escrever esse 1 na frente do x. E o b vale 6. Então, como é que vai ficar essa parte aqui na equação que eu vou escrever? Mais 6. Exatamente. Mais 6x. E o c agora, a gente vai adicionar o valor dele. Que no caso, o c está sendo 9 positivos. Igual a zero. Sempre igual a zero para ser uma equação. Agora eu tenho que A vale 4. B vale menos 6 e C vale 2. Como é que vai ficar essa equação nossa? 4 Ó, elevado a 2 menos 6x sim, igual. pode falar. Igual não. Mais 2 igual a zero. Sim, seus colegas concordam com o que você falou? Não sei. Vocês concordam com ele, pessoal? Eu acredito que eles concordam sim. Eles ficaram todo mundo quietinho. E tá certo mesmo, você tá certíssimo. Você colocou nos lugares de A, B e C os valores que correspondiam a eles. Aí, como aqui, ni B, a gente tem que B é menos 6. Na fórmula genérica, fala mais B. Só que você faz o jogo de sinal menos com mais, ficou menos aqui na nossa equação. Agora vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem que A igual a 4, B igual a 0 e C igual a menos 25. Como é que vai ficar essa nossa equação agora? Como na letra B a gente tem que é 4x ao quadrado. B é igual a zero. Então, vai aparecer alguma coisa aqui? Não? Não, exatamente. Como B é igual a zero, se eu fizer 0 vezes x, é zero. Não precisa nem aparecer. E agora eu tenho que C é menos 25. Menos 25. Com esse mais do C, que tinha na fórmula, vai continuar negativo. Menos 25. Essa é uma equação incompleta, porque B foi igual a zero. E essa letra C, como é que vai ficar? Eu tenho que A é menos 21.
Então, vamos ficar com menos 21, x ao quadrado. O B vale 7, positivos. E o C, que vale 0, a gente precisa acrescentar ele? Não. Exatamente. Não precisa acrescentar, que quando a gente for fazer cálculos, esse 0 aí não vai fazer diferença nesse local. Então, pronto. Escrevemos nossas equações a partir dos valores que foram dados aqui para os nossos coeficientes. Pode passar, Dina. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver algumas equações do segundo grau e ver como é que vocês estão se apresentando relacionado a isso, se está conseguindo fazer tudo direitinho. E a gente vai tirar as dúvidas de vocês relacionadas a isso. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, quais são os coeficientes aqui? Alguém pode me dizer? Qual é o valor do coeficiente A, do coeficiente B, do coeficiente C? 1 mais 2 menos 8. Então, quem A1, é A no B, A1? 2 e C menos 8. A1, No caso, o x vale 1, é? B2. Ó, no caso, aqui a gente vai encontrar os valores de x. A gente primeiramente tem que saber quem é os coeficientes, os valores que estão próximo de x. Então, por exemplo, quem é que está acompanhando x aqui? É o 1. Esse 1 é invisível, porque 1 vezes alguma coisa, né, É alguma continua a coisa. mesma coisa. É alguma coisa. Então, esse 1 é invisível. Então, a gente pode dizer que A é igual a 1, certo? E B, geralmente, na equação geral, B acompanha x. Então, neste caso aqui, B é igual a 2, porque 2 é o valor que está acompanhando esse x aqui. E C é o valor solto lá, que não está acompanhado por nenhum x, por nenhuma incógnita. Então, neste caso, C é igual a menos 8. Minha letra está saindo bonita. Sim, pessoal, depois que a gente encontra, consegue identificar o valor dos coeficientes, qual o próximo passo que a gente deve fazer? Descobrir o valor de delta. Exatamente. A gente vai descobrir o valor de delta. Alguém pode me dizer qual é a fórmula de delta? Ana Clara, Daiane. Delta igual B menos 4 AC. Tem alguma coisa que acompanha esse B aí, não? Ao quadrado. Exatamente. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vocês vê tanto essa fórmula que nem precisa copiar no papel. Vocês vão decorar para a vida de vocês. E aí, depois que colocou a fórmula, a gente só precisa só substituir, né? Quem é B? B é 2. Opa. 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes quem A, no caso, é 1, vezes C. Quem é C? C é menos 8. Então, depois de substituir esses valores que a gente encontrou, é só resolver.
Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade é só escrever nesse aplicativo aqui. Delta igual 2 elevado ao quadrado. Alguém pode me dizer? 4. 4. E aqui, 4 vezes 1 vezes menos 8. Vai ser mais 32, né? Por causa do jogo de sinal. Exatamente. Porque 4 vezes 1 vezes menos 8 dá menos 32. Só que menos com menos, mais. Então, 32. Logo, delta é igual a quanto? 32. Não. Tem que somar 4 mais 36, 32. 36. 36. Achou o valor de delta. E agora, o que a gente faz? Depois que a gente achou o valor de delta, a gente vai substituir lá na equação. Na fórmula de Bhaskara lá, ó. Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes Parou de compartilhar a tela. a internet, como sempre. Peraí. Duas vezes A. Gente, não repara minhas letras não, viu? É porque esse negócio de tecnologia à distância. Aí, no caso, gente, a gente só vai substituir nessa fórmula aqui, certo? A gente encontrou o valor de delta, então a gente vai substituir o valor de delta aqui e das outros coeficientes. No caso aqui, B. Como a gente sabe que B é igual a 2, a gente vai substituir. Então, vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 36. Tudo sobre 2 vezes A. Quem é A é 1. Então a gente pode já fazer direto, né? 2 vezes 1, 2. Após isso aqui, a gente vai encontrar, resolver isso aqui e já encontrar x' 1 e x' 2. Vamos encontrar x' 1. Vamos encontrar o valor negativo primeiro, certo? Vai ficar menos 2 menos... Qual a raiz quadrada de 36? 6. 6. Tudo sobre 2. Menos 2 menos 6 dividido por 2 é igual a quanto? 4. Exatamente. Porque menos 2 mais menos 6 dá menos 8. E menos 8 dividido por 2, menos 4. Então a gente já encontrou um dos valores possíveis para x, certo? Agora vamos encontrar o outro x, duas linhas, que é o outro valor possível para essa equação. No caso, fica menos 2 mais 6 dividido por 2. Fica quanto?
Vai ser menos 2 mais 6 vai dar 4. Menos Isso. 4 dividido Não. por 2, 2. Ou não? Ou vai No caso, ser não. 8? Ó, você percebe que aqui o valor, o sinal que está acompanhando 2 é menos. Menos 2 mais 6. Então, você deve 2 e você tem 6. Então, você paga esses 2 e fica sobrando 4. Então, 4 dividido por 2 igual a 2. Então, o conjunto de solução possível, gente, é menos 4 e 2. Ou seja, se a gente pegar esses valores aqui e substituir na equação, nessa equação aqui, a gente vai ver que vai dar igual a zero, entendeu? Então, esses são os valores para x. Se a gente colocar menos 4x ao quadrado mais 2 vezes menos 4 menos 8 vai dar igual a zero. Se a gente colocar 2 no lugar de x, fica 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 8 vai ser igual a zero. Então, esse é o conjunto de solução possíveis para essa equação. Então, pessoal, vamos lá nessa questão. Vamos fazer os mesmos passos que Dina fez. Primeiro, a gente vai identificar quem é A, quem é B e C nessa equação. Qual é o valor de A que a gente tem aqui? 2. Exatamente. Qual é o valor de B? Não, perdão. Primeiro, a gente tem que olhar, essa equação não está como as outras. Antes da igualdade aqui, a gente só tem o 2x ao quadrado. O restante está depois da igualdade. A gente tem que colocar tudo antes da igualdade e igualar isso tudo a zero. Então, vai ficar o 2x ao quadrado, que já estava lá. Agora, eu vou levar o menos 12x para o outro lado da igualdade. Como é que ele vai ficar? Positivo? Positivo, exatamente. 12x e o 18? Positivo também? Positivo também, exatamente. Agora, a gente vai seguir identificando os valores para B e para C. No caso, B, aqui agora ele está sendo quanto? 12? 12, exatamente, Guilherme. E o C? 18? Menos 18. 18. Não, é No mais, caso, né? isso, agora é positivo, que a gente colocou ele para o outro lado da igualdade. É porque eu olhei do outro lado. Uhum. Agora a gente vai continuar. O próximo passo, depois que identifica os coeficientes, é fazer o delta, igual vocês falaram para a Dina. Aí vamos lá de novo. Fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou substituir B na fórmula. Então, vai ficar como? Era B ao quadrado, vai ficar sendo 12 ao quadrado, é isso? Isso. Menos, vai ficar 4 vezes quanto aqui agora? 4 vezes 2, que é o valor de A, vezes 18 ainda, que é o valor de C. Alguém sabe quanto é 12 ao quadrado? 12 vezes 12? 144. Exatamente. Muito bem. E agora, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 18, 144? exatamente, 144 também. Então, se eu tenho 144 menos 144, esse delta vai ser igual ao quê? 0. Exatamente. Quando o delta é igual a zero, vocês sabem quantas raízes que vai dar para essa equação nossa? Quantas soluções ela vai ter?
Nenhuma, vai ser vazio, né? No caso, vai ter uma solução. Vazio é quando... Peraí, gente. Ó, vai dar conjunto vazio quando o delta for um número negativo. Quando o delta for igual a zero, a gente só vai ter uma raiz. Só vai ter um valor na raiz. E quando o delta for maior que zero, igual no exemplo anterior, a gente tem dois valores diferentes para a raiz. Anteriormente foi 4, menos 4 e 2. Eu vou mostrar isso para vocês agora que a gente for fazer Bhaskara. Então, Bhaskara é como? X igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre o quê? Zero. Não, a fórmula de Bhaskara Ah, é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2, 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, agora a gente vai substituir aqui pelos valores numéricos. Então, eu vou ter menos B, eu tinha que B é 12, então vai ser menos 12, mais ou menos raiz de zero, sobre 2A, que vai ser 2 vezes 2 nesse caso, que A vale 2. Aí eu continuo. Tenho aqui menos 12. Vocês sabem qual que é a raiz de zero? Ó, a raiz de zero é o próprio zero. E 2 vezes 2, 4. Aí eu vou continuar aqui em cima. Fazer x', ou x1, não sei como é que vocês estão mais familiarizados em dizer. Então, vamos fazer primeiro com negativo. Eu tenho ó, menos 12, menos 0, sobre 4. Eu devo 12 e não devo mais nada. Então, eu continuo devendo 12. Aí, se eu tenho menos 12 sobre 4, vai ficar quanto? 12 dividido por 4 é quanto? 3. Exatamente. E como eu tinha o 12 negativo, o resultado vai ficar menos 3. Vou colocar aqui em cima. Então, essa é uma raiz nossa, é menos 3. E agora vamos procurar a outra raiz, que é o x duas linhas. Agora eu vou fazer com o sinal positivo. Eu tenho menos 12, vou fazer mais 0 sobre 4. Eu devo 12 e não paguei nada, continuo devendo 12 sobre 4. Se vocês repararem, no x, uma linha, a gente tinha menos 12 dividido por 4, que deu menos 3. Aqui, novamente, a gente tem menos 12 dividido por 4, que vai ser também igual a menos 3. Isso daqui é justamente porque delta deu igual a zero. A gente encontrou aqui, ó, delta igual a zero. Por isso que eu falei que vai encontrar uma única raiz, porque tanto x, uma linha, quanto x, duas linhas, vão dar o mesmo valor. Então, vou colocar aqui embaixo, o conjunto solução para essa equação é qual? Qual valor? 3. Menos 3. Menos 3, exatamente. O conjunto de solução vai ser apenas menos 3. Na questão que Dina tinha acabado de fazer com vocês, o conjunto de solução foi menos 4 e 2, porque o delta lá foi um número maior que zero, igual um número maior que zero. E agora a solução é só um valor, porque delta foi igual a zero. Vocês compreenderam essa parte? Sim. Ótimo. Que bom. Pode passar então, Dina. Essa questão aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Alguém pode me dizer qual dos coeficientes que está faltando aqui nessa equação? Para ela ser completa? Exatamente, Daiane, é o C. Porque se a gente for analisar aqui, o A é igual a 1 e o B é igual a 1 também, né?
E eu queria saber de vocês, se vocês resolveriam essa questão usando a fórmula de Bhaskara ou de outra forma. Ninguém sabe me dizer? Você já acha que Eu sei. o conjunto de solução para x pode ser encontrado através de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara? Não? Pode. Só que existe outra alternativa também, que é bem mais fácil. Até na última aula, Cleidiane, ela explicou um pouco sobre isso, né? Quando o valor de C é igual a zero, quando o coeficiente C é igual a zero, a gente dá para colocar um dos fatores em evidência e chegar bem mais rapidamente no resultado. Então, eu vou fazer aqui para vocês das duas formas. Primeiro, colocando o fator em evidência, para vocês verem que é bem mais fácil chegar na resolução. Bom, colocando o fator em evidência, a gente analisa essa equação e vê qual a incógnita que repete mais, né? Que a gente pode colocar em evidência. No caso é x, certo? Então a gente vai colocar x vezes, abre parênteses, aqui no caso, a gente tem que multiplicar algo que dê x ao quadrado. Então, x multiplicado por algo que dê x ao quadrado é o próprio x. Vocês concordam? Concordam ou discordam? Bom, se todo mundo ficou calado, deve que concorda. E aqui, o x para multiplicar por algo que dê menos x é o próprio 1. Porque x vezes menos 1 menos x, certo? Igual a zero. Aqui só há duas soluções possíveis. Ou x igual a zero, ou ou x menos 1 igual a zero. Então vamos lá. X igual a zero. Ou x menos 1 igual a zero. Vocês percebem que a gente já encontra uma solução possível diretamente já. X igual a zero. Então, uma das soluções para x é zero. Então, a gente só precisa encontrar qual é a outra solução possível. Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui. X menos 1 igual a zero. Então, a gente basta isolar o x. E esse menos 1 que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, a gente encontra x igual a 1. Então, o conjunto de solução possível é 0 ou 1. Então, se a gente substituir 0 no lugar de x, a gente vai ver que essa equação dá igual a zero. Se a gente substituir por 1, a gente vai ver também que essa equação dá igual a zero. E fazendo pela fórmula de Bhaskara, a gente vai gastar mais tempo e vai chegar no mesmo resultado. Porque a gente vai encontrar os valores dos coeficientes. No caso, A igual a 1 e B igual a menos 1 e C igual a zero. Então, substituindo
os valores de delta, primeiramente a gente encontrar delta, né? Então, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quem é B? B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes quem é A? A, no caso, é 1. E quem é C? C é 0. Delta é igual menos 1 ao quadrado. Alguém pode me dizer? Menos 1 elevado ao quadrado, quanto é? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, gente. Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Certo? Menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, aqui vai ser 0. 1 menos 0 dá 1, né? Então, a gente encontrou o valor de delta igual a 1. Após encontrar o valor de delta, a gente vai lá na fórmula de Bhaskara. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Substituindo aqui, a gente vai ter, quem é B? B é menos 1. Mais ou menos raiz de 1. Sobre 2 vezes A. Quem é A? A, no caso, é 1. Certo? Menos com menos, mais, né? Então, vai ficar 1, mais ou menos. Raiz de 1 é 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. Porque 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai encontrar x'1 e x'2. X'1, a gente vai fazer 1 menos 1 sobre 2. Que vai ser igual a 0. Concordam? Porque 1 menos 1, 0. 0 dividido por 2, igual a 0. E x'2, fazer desse lado aqui. X'2, a gente vai ter 1 mais 1 sobre 2. Que no caso dá 2 dividido por 2. Que é igual a 1. Então a gente percebe que encontramos o mesmo resultado desse aqui, dessa solução. A gente encontrou 0 e 1. Então, quando essa equação do segundo grau é incompleta e c é igual a 0, é bem mais fácil a gente resolver por esse método aqui, entendeu? Colocando o x, o fator, em evidência. Porque a gente já vai diretamente encontrar os valores. Claro que aquele aluno que se sentir à vontade, ele pode resolver através da equação de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, só que vai gastar bem mais tempo.
você ensina? Gente, essa que a gente fez até agora é só a aplicação da fórmula. O áudio tá cortando. Hoje, internet de novo. Muito bem? Tá igual aquele dia lá. Ah, melhorou um pouco. Não. Ainda tá cortando. Melhorou? Então, pessoal, vou resolver essa questão aqui com vocês, enquanto o Cleide retorna a chamada. A questão 7 pergunta o seguinte: a soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse número. Alguém sabe me dizer como é que a gente faz para resolver isso? Bom, primeiramente, ele fala a soma do quadrado de um número. A gente não sabe quem é esse número, né? Tá falando que é um número. Então vamos dizer que esse número é x. E geralmente é a incógnita que a gente usa. Mas a gente pode colocar y, z, não tem importância. O importante é a gente definir isso. Então a soma de quadrado de um número. Então esse número, vamos dizer que é x ao quadrado, né? Que ele está falando, a soma de um quadrado desse número com o próprio número é 12. Então, a soma do quadrado de x ao quadrado mais o próprio número é igual a 12. E pede para a gente calcular quem é esse número. Então, a gente vai fazer isso através da equação do segundo grau. Para isso, antes da gente aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente tem que colocar a equação igual a zero. Então, se esse 12 está desse lado positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, certo? X ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Depois disso, a gente só vai encontrar os valores de A, B e C. A, no caso, é 1, B igual a 1 e C igual a menos 12. Depois de feito isso, acredito que vocês já sabem, é calcular delta. Eu já vou fazer direto aqui para a gente reduzir tempo. Delta igual b ao quadrado, no caso é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, neste caso é 1, vezes menos c. Menos c, neste caso, é 12. Feito isso, só resolver. Delta igual 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 12. 4 vezes 1, 4, vezes menos 12, vai dar 48. Só que a gente tem que olhar o joguinho do sinal. Menos com menos, mais. Então vai ficar 48. Logo, delta é igual 1 mais 48, igual 49.
Encontrou delta? Vamos lá para fórmula de Bhaskara. X é igual. Não vou colocar a fórmula de Bhaskara, que você já deve estar craque nisso aí. Menos B. Quem é menos B? B é igual a 1. 1 mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta, que é igual a 49. Tudo sobre 2 vezes A. A é 1. Então, vamos encontrar x'1 e x'2. X'1, vamos calcular primeiro o valor negativo. Então, vai ficar menos 1 menos raiz de 49 é 7. Então, a gente coloca o 7 aqui. Sobre 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, menos 1 menos 7 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Então, a gente já encontrou o primeiro valor possível de x. Não vai ser positivo não, porque menos com menos é mais. Não, neste caso aqui, você percebe que você está devendo 1 e está devendo 7. Então, se você está devendo 1 e devendo 7, você está devendo menos 8. Porque 1 mais 7, 8. Seria positivo se fosse multiplicação. Se menos 1 estivesse multiplicando por menos 7, seria um número positivo, certo? Entendi. Agora a gente vai calcular x duas linhas. Vai ficar menos 1 mais 7 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, a gente está devendo 1 e tem 7. Então, a gente paga esse 1 e fica com 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, o conjunto de solução é menos 4 e 3. Então, o que a questão fala? Calcula esse número. Então, esse número, que é a soma do seu quadrado, mais o próprio número, é igual a 12. Então, ele pode ser ou menos 4 ou menos 3. Cleide? Dinha, tá me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Cortando, mas tá. Mas dá para vocês entender? Dá. Só um segundo. Abri aqui. Ela me buceta. Acho, né, gente? Vai carregar aqui. Vocês estão me ouvindo? Escutando, eu estou, só que tá um pouco cortando. Vou começar a ficar ruim e não termina pra mim. Não entendi nada. Então, eu termino aqui, Cleide. Pessoal, essa questão aqui é de maneira análoga à outra anterior, né? Tá perguntando
qual é o triplo do quadrado de um número de filhos. Aqui já envolve filhos. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? É uma questão mais envolvendo interpretação, né? Então a gente vai primeiro saber quem é esse número. Oi? Se estiver falando bem, daí. Tá. O áudio tá ruim, velho. Tá saindo ruim, Cleide. Escreve. Eu acho que ela não tá ouvindo a gente também. Então, gente, continuando, esse número a gente vamos dizer que ele é x. Então, a primeira parte diz assim: o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes. Então, a gente vai primeiramente entender até essa parte aqui, antes do igual. O triplo do quadrado do número de filhos. Então, tá falando o triplo. Então, o triplo é o quê? 3 vezes, né? O quadrado desse número, certo? Aí, continuando a frase, é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. A gente não sabe o número de filhos, então a gente vai colocar que é x. Feito isso, a gente só vai resolver, passar e todos esses números para o outro lado e igualar a zero. Então, o 3x ao quadrado, ele permanece. 3x ao quadrado. O 63, ele está positivo, certo? Ele vai passar para o outro lado negativo. Mas antes de calcular o 63, para ficar tudo corretamente, vamos pegar esse menos 12x, né? Que fica tudo na ordem lá da forma geral. O menos 12x, ele está negativo desse lado, então ele vai passar positivo para o outro lado. Então vai ficar mais 12x. E o 63 está positivo, vai para lá negativo. Feito isso, só encontrar quem é A. A, no caso, é 3, né? B, esqueci de colocar igualar a zero. É importante. E B é 12. E o valor de C é menos 63. Feito isso, vamos encontrar o valor de delta. Delta igual B ao quadrado, no caso é 12, né? 12 ao quadrado menos 4 vezes A, no caso A é 3, vezes C, que no caso é menos 63. Seu áudio está aberto aí, Cleide. Então a gente vai resolver. Na outra questão, eu não sei se vocês lembram, 12 elevado ao quadrado dá 144, né? Porque 12 vezes 12, 144. Nossa, esse 144 meu tá bonito. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes o 63, aí a gente já tem que calcular, né?
Alguém pode fazer isso na calculadora para mim? 12 vezes 63? 756. Quanto? Espera aí que eu vou conferir. 700? Parece que é 756. É isso. 756, né? Pera aí. Então, delta igual 144 o sinal, você percebe, né? Menos e menos, mais, porque é uma multiplicação. Você falou 756. Então, 144 mais 756 dá quanto, pessoal? 900. 900. Encontrou o valor de delta, vamos lá na equação. X igual menos B, no caso é 12, mais ou menos raiz de 900. Sobre 2 vezes A. A é 3. Então, resolvendo aqui, fica menos 12 mais ou menos raiz de 900. Alguém? 930. Alguém confirma para mim se é 30? É. Então, a raiz de 900 é 30. Feito isso, a gente vai encontrar o valor de x' 1 e x' 2. X' 1 temos menos 12 menos 30 sobre 6. Menos 12 menos 30 dá quanto? Menos 18. Não. No caso aqui, quando é soma, Mais. você conserva o sinal, né? Qual o sinal que está repetindo aqui? O menos, né? Você conserva o sinal e soma. 12 mais 30 42. dá 42. Então fica menos 42. Dividido por 6. Que é igual a quanto? 42 dividido por 6 vai dar menos 7, né? Porque 7 vezes 6, 42. Então o valor de x' 1 é menos 7. E o valor de x' 2 vai ficar menos 12 menos 12 mais 30 sobre 6. No caso aqui, a gente conserva o sinal do número maior, que no caso é 30. Então fica positivo. Então, se eu devo 12 e tenho 30, eu pago esses 12 e fico com quanto?
18? Exatamente, 18. 18 dividido por 6 3. dá 3. Porque 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. Então, o conjunto de solução possível é menos 7 e 3. Então, se a gente substituir esses valores nessa equação aqui, a gente vai provar que esse número só pode ser ou menos 7 ou menos 3. Beleza, pessoal? Beleza. Essa questão aqui a gente vai deixar para o próximo plantão, que vai fazer com vocês, por conta do tempo, né? Que já passou da hora, já passou uns 10 minutos, que é só uma hora de plantão. E aí, eu e Cleidiane, a gente já pedi para vocês anotarem as questões que vocês têm dúvida, as questões da lista lá que o Fabiano passou, para a gente fazer junto com vocês aqui, entendeu? No plantão. Pode acontecer da gente gravar um pequeno vídeo e jogar no WhatsApp. Os plantões não vai acontecer todo dia pelo Google Meet, entendeu? E às vezes a gente pode passar um material, um desafio. A gente está até pensando em propor um jogo, um pequeno jogo desafiando vocês, a fim de que vocês tentem resolver lá no plantão, durante as aulas assíncronas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma Ok. sugestão? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, é isso. Eu peço desculpa aí pelos transtornos da internet e também por conta da plataforma que a gente está usando. A gente ainda está testando qual a melhor plataforma possível da gente estar usando para ajudar vocês na resolução dessas questões. Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima semana. Até. Tchau. Tchau, Daiane. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Guilherme. Meu filho. Tô, Cleide. Embaçado, mas tô. Peraí.